Bom, gente, vamos agora à nossa tradicional prática. Vamos ver um pouco mais de Microsoft Office PowerPoint, versão 2016. Temos aqui então a nossa tela de início, quando a gente abre o software. Abre então essa telinha. Aqui nós temos então os documentos recentes, abrido recentemente, um documento em branco, e aqui os modelos. Vamos então abrir um documento recente aqui do lado esquerdo. Temos primeiramente aqui então a guia arquivo, também chamada de Backstage. Ao abrir essa guia, então, a gente observa as informações do documento. Aqui a gente, então, abre um novo documento, abre um já existente. Salvamos aqui, também pela tecla de atalho Ctrl B. Salvar como. A gente navega, então, entre as pastas do computador e pode escolher um tipo de arquivo para salvar. Lembrando, então, que no nosso material de apoio lá também tem os tipos, as extensões que tem suporte do PowerPoint. Aqui então as opções de impressão, as opções para compartilhar, exportar. Temos então para exportar esse formato PDF XPS, um formato então produzido pela própria Microsoft. Aqui a gente fecha o software, as configurações de conta, e aqui temos então as opções que são as configurações do Microsoft, do PowerPoint. Aqui então temos a guia página inicial. Primeiro grupo é a área de transferência, as ferramentas tradicionais, colar, copiar, recortar, o pincel de formatação. Temos então a guia slides, onde a gente pode inserir um novo slide, ou aqui algum modelinho também, o layout do slide, redefinir, então a gente redefine os padrões do PowerPoint. Temos também aqui o grupo fonte, parágrafo, desenho e por último aqui o grupo de edição. Seguindo aqui então temos o grupo fonte, podemos então fazer o tipo de fonte, qual o tipo de letra, o tamanho. Podemos aumentar, diminuir a fonte aqui nessas duas opções. Podemos escolher a cor do texto, aqui nessa opção. Seguindo o grupo parágrafo, então tem o alinhamento. Aqui, centralizar, alinhar à esquerda, justificar. Temos a direção do texto. Aqui. E alinhamento do texto conforme a posição dele e a altura do slide. E aqui temos as opções para converter em Smart Art, então a gente pode converter um texto comum em uma Smart Art. Seguinte grupo, o grupo desenho. A gente tem algumas opções então de acesso rápido aqui para a gente poder inserir uma forma geométrica. Temos opções então para organizar, por exemplo, selecionar isso aqui uma caixa de texto. A gente pode então organizar, trazer para frente e para trás, podemos alinhar ele conforme a largura e a altura do slide. Temos também o preenchimento da forma. O contorno a gente pode também modificar por aqui. Algumas ferramentas que estão disponíveis também nessa outra guia, ferramentas de desenho. Quando a gente clica então numa forma, num objeto, a gente pode abrir então essas ferramentas de desenho, uma nova guia aqui, onde a gente pode editar, pode inserir também novas formas, pode inserir alguns modelinhos. Aqui no grupo estilos de Word Art, a gente pode então inserir uma Word Art. Ainda aqui na página inicial, temos aqui no grupo edição, localizar, substituir e selecionar. Então, localizar, a gente vai localizar uma palavra no documento, vai aparecer. A função substituir serve para substituir determinadas palavras no Word, no PowerPoint, por exemplo. Vamos digitar aqui a palavra Word. Vamos primeiro então localizar próxima. O PowerPoint vai nos dar a próxima palavra aqui, próxima ocorrência. Podemos então substituir ou substituir todas. Então, a opção substituir todas, ela vai substituir todas as ocorrências pela palavra que a gente determinar aqui. Por exemplo, vamos substituir Word para MS Word. Vamos substituir. E a palavra lá atrás foi substituída. Vemos aqui então
que onde estava escrito apenas Word, a gente substituiu para MS Word. Próxima guia aqui do PowerPoint é a guia Inserir. Podemos então inserir algumas formas nela, algumas funções. Tem de novo aqui a função de inserir um novo slide. Podemos inserir imagens. Abre-se então uma janelinha para a gente navegar e buscar nossas imagens para inserir na apresentação. Podemos inserir formas. Alguma forma e novamente abre-se então uma nova guia, ferramentas de desenho. Ainda aqui na guia inserir, podemos então inserir uma Smart Art. Que Smart Art serve geralmente para a gente fazer alguns gráficos, um infográfico. A gente pode editar eles, colocar alguns textinhos, algumas informações. Podemos também inserir gráfico, a gente escolhe um modelinho aqui, por exemplo, um gráfico de pizza, e abre-se aqui uma janelinha com alguns recursos do Excel para que a gente possa editar esse gráfico. Abre alguns dados aqui, a gente edita esses dados, modifica e formata ele conforme o usuário deseja. Podemos também, através dessa guia, inserir um comentário. Digitamos um comentário aqui. E fica já essa partezinha aqui do lado direito dos comentários. A gente fecha, mas fica ainda o ícone de comentário aqui. Se a gente quiser visualizar, então, clicamos nele. Ou então aqui embaixo, nessa barrinha de baixo, a gente clica em comentários. Abre-se a mesma janelinha de comentários. Seguindo, também podemos inserir uma caixa de texto. Então, vejam que o cursor mudou de um ponteiro para um cursor aqui. A gente insere o texto desejado. E novamente, então, abre-se aquela nova guia ali, formas de desenho, para que a gente possa formatar também esse texto, esta forma aqui. Podemos inserir cabeçalho e rodapé. A gente escolhe então quem que a gente quer inserir, uma data e hora, número do slide, rodapé o que a gente vai inserir. E teclamos aqui aplicar, que vai aplicar apenas para este slide, ou aplicar a todos, aplica a apresentação toda. Está aqui então o rodapé. O número do slide foi aqui para esse cantinho. Clicando numa dessas formas, abre-se novamente essa nova guia, então pode-se editar a guia. Vejam que aqui o número do slide modificou. Se a gente quiser aumentar, podemos vir aqui na página inicial e aumentamos o tamanho da forma. Para remover o rodapé, então vamos de novo, cabeçalho e rodapé, e tiramos a seleção, aplicar a todos. Saiu então de toda a apresentação o rodapé e aquele número de slide que estavam aqui embaixo. Aqui por último então, ao grupo mídia, podemos inserir um vídeo, um áudio, ou então gravar a tela para fixar essa gravação aqui na apresentação, aqui nos slides. Seguinte, temos a guia Design. Essa guia então abre algumas opções de cores, de temas, serem aplicados na apresentação. Clicando aqui então, a gente pode navegar, ou clicamos nessa setinha aqui, opção de mais, abre-se a janelinha, podemos então selecionar algum tema, e ele vai ser modificado na apresentação. Podemos aqui fazer o tamanho do slide, um tamanho personalizado, ou então um plano de fundo a gente pode modificar o que a gente faz, se a gente quer uma cor sólida, um preenchimento gradiente. Gradiente significa que ela começa de uma cor e vai passando até para outra. A gente seleciona aqui embaixo essas cores. O nível de transparência, o brilho. Algumas configurações então referente ao plano de fundo. Fechamos aqui. Próxima guia, a guia Transições. Refere-se então à transição de um slide para o outro. A gente seleciona aqui então da mesma forma. Opção de mais, abre-se os tipos de transições. Escolher um aqui, por exemplo, como exemplo, essa aqui de empurrão. Quando a gente seleciona então um PowerPoint, ele já mostra aqui como é que fica. Podemos clicar aqui, visualizar.
Aqui por último, aqui então nesse grupo intervalo, a gente pode selecionar se a gente quer um som nessa transição, qual a duração dela, se a gente vai aplicar todos os slides e como que a apresentação ela vai ocorrer, essa transição. Se ela vai ser clicando com o mouse na apresentação ou se ela vai ser após um determinado momento. Dessa forma, então, a gente não precisa do clique, não precisa clicar o mouse. A gente define um momento aqui, um tempo, e essa transição de slides é feita. Seguindo aqui a próxima guia é animações, trata-se então, na verdade, da animação quanto às formas. A gente pode inserir então algumas animações em objetos, seja de texto, seja a forma geométrica. Abrimos aqui na opção de mais e aparece as animações de entrada, de ênfase e de saída. As de entrada, então, essa animação, esse objeto, ele não vai aparecer inicialmente na apresentação e ele vai entrar. A ênfase, então, significa que o objeto ele já está na apresentação, já está no slide, e ele vai apenas dar uma ênfase, um movimento ali de destaque. E aqui a opção de saída, então, o objeto ele inicia na apresentação, no slide, e ele vai sair. Vamos inserir algumas animações, então, para entender melhor. Vamos na guia Inserir. Aqui em Tabela, vamos inserir uma tabelinha. Uma tabelinha pequenininha, 2x2. Vamos destacar ela bem aqui, bem colorida. Agora vamos inserir uma forma geométrica. Deixar ele aqui. Vamos inserir agora uma animação para cada item. Vamos aqui em Animações. A tabela então vai aparecer. A caixa de texto vamos dar uma animação de ênfase. Ela vai rodar. E essa forma geométrica então uma animação de saída. Ela vai desaparecer. Para apresentar então a gente vai aqui, apresentação de slides. Do slide atual ou então a tecla de atalho Shift F5. E vemos então a apresentação. Observamos então que as animações foram ocorrendo automaticamente, sem precisar de clique, porque estava selecionado aqui na guia Transições em Após. Vamos selecionar então ao clicar com o mouse. Nas animações também ao clicar. Aqui no grupo Intervalo, ao clicar. Voltamos então Shift F5. Vejam que a tabela então não está aqui exibida. A gente dá um clique, ela exibe. A seguinte animação então, a caixa de texto girou e a última animação, o quadradinho aqui, saiu então. Mais um clique e a gente vai para o próximo slide. Voltamos aqui no slide onde estavam as animações. Observamos aqui que a gente tem um númerozinho do lado. Significa número de ordem dessa animação. Quer dizer então que essa animação vai ocorrer primeiro, essa animação em segundo e essa em terceiro. Se a gente quiser modificar isso, vamos na guia Animações, aqui no último grupo Intervalo, e a gente decide aqui. Vejam que está em terceiro, mover antes. Agora quer dizer então que essa animação de desaparecer ela vai acontecer por segundo, e a caixa de texto, a animação dela vai acontecer em terceiro. E assim a gente pode ir modificando. Próxima guia a ser vista agora é a guia Apresentação de Slides. Como a gente já acabou de ver aqui, é que a gente pode então iniciar o slide do começo ou do slide atual, F5, ou tecla de atalho Shift F5 para começar do atual. Temos então algumas opções de apresentação de slides. Temos aqui gravar apresentação de slides e podemos também testar intervalos. Essa opção aqui, testar intervalos, ela serve geralmente como ensaio. Então se você vai apresentar alguma apresentação, alguma coisa e tem uma apresentação de slides, pode então ensaiar em testar intervalos. Vamos ver aqui, clicamos nele, no grupo configurar. Aparece aqui então deste ladinho um contador. Aqui esse primeiro é o contador do slide e aqui o contador todo. A gente pausa aqui. Vamos seguir para o próximo slide. O contador então aqui do slide zerou, mas seguiu rodando o contador da apresentação. Vamos indo. Vamos teclar ESC aqui. Ele vai aparecer um aviso. O tempo total da sua apresentação foi 24 segundos. A gente pergunta então se a gente quer salvar. Sim ou não. Não queremos salvar.
Esse tempo aparecerá também, caso você vá até o final da apresentação, aqui no último slide. Quando terminar, vai aparecer esse avisinho do contador. A próxima guia para a gente observar aqui é a guia revisão, bem tradicional também em demais softwares do pacote Office. A gente pode então verificar a ortografia ou pela tecla de atalho F7. Aparecem então alguns erros de ortografia. Por exemplo, aqui a palavra logada, ele definiu. A gente pode ignorar isso aqui, ignorar tudo, quer dizer que vai ignorar todas as ocorrências dessa palavra na apresentação. Ou então a gente pode adicionar, significa que essa palavra então vai ser adicionada à biblioteca de palavras do PowerPoint. E futuramente, quando a gente for escrever essa palavrinha aqui, ela não vai aparecer como erro. Da mesma forma, então, aqui aparecem algumas sugestões. Essas sugestões a gente pode alterar ou alterar tudo. Então, dessa forma, alterando tudo, a gente altera todas as ocorrências dessa palavra na apresentação. Selecionando, então, aqui nas sugestões, vai aparecendo aqui embaixo a função, o significado dessa palavra. Fechamos aqui, então, no xizinho da janelinha. Podemos também inserir por essa guia um comentário. Vamos inserir um novo comentário aqui. Como visto anteriormente, então, aparece aqui os símbolos dos comentários, os ícones, e podemos navegar. Próximo, anterior. Essa opção aqui ela exclui os comentários. A barrinha aqui, então, de mostrar comentários, a gente mostra ou oculta. E aqui, por último, então, temos iniciar escrita à tinta. Abre-se, então, algumas opções de caneta. A gente pode escrever livremente na apresentação, fazer algum desenho, escrever livremente. Tem a opção de marcar texto. Tem a opção de borracha para a gente apagar. E aqui os tipos de canetas, qual a gente quer, a espessura. Podemos escolher aqui a cor, se queremos preto, a cor que queremos. E podemos aqui converter em formas também esses desenhos. Para sair dessa janelinha, viemos aqui então para a escrita à tinta. Caralho, era pra fechar. Próximo assunto agora a ser tratado, trata-se então da apresentação de slides. Temos algumas opções também durante as apresentações. Vamos então, teclamos tecla F5 e vamos para a apresentação. Aqui no vídeo provavelmente não vai aparecer muito, porque ele é um pouquinho transparente aqui no canto inferior esquerdo. Mas se você tiver o PowerPoint, seu computador, e for ensaiar, for praticar, vai ver então. Temos então primeiramente duas setinhas de avançar e voltar na apresentação. Em seguida então temos o tipo de caneta. Você deve ter notado que eu utilizo em algumas aulas. Temos o apontador laser. Temos a caneta. Temos marca-texto. Borracha. A gente apaga então o que fez. E aqui embaixo temos as cores. Seguindo então, aqui temos essa forma de apresentação, onde aparece todos os slides em miniatura. Para voltar, clicamos aqui nessa setinha. Seguindo então, temos o zoom. A gente pode definir então, escolher um local da tela e dar zoom. Para voltar então, a gente clica com o botão direito do mouse e volta. E aqui temos algumas opções, o último slide exibido, os modos de exibição, configurações quanto à tela, opções de seta, opções de ajuda e, por último, aqui terminar a apresentação. Como a gente fez algumas escritas, algumas anotações aqui na tela, o PowerPoint ele vai exibir esse aviso, se a gente quer manter ou descartar. Se a gente manter, então, quando a gente abrir novamente essa apresentação, as anotações estarão aqui. Gente, outro assunto recorrente em concurso público é o assunto de slide mestre. O slide mestre serve para a gente definir alguns padrões de formatação.
Isso significa então que a gente vai aplicar algumas formatações, algumas configurações no slide mestre, e os demais slides ligados a ele vão seguir este mesmo padrão. Então, para a gente ir até ele, até o slide mestre, a gente vai então em exibir. Então, primeiramente temos aqui o grupo modos de exibição, né? Alguns modos de exibição para slides. E vamos aqui em slide mestre. Podemos aqui então configurar, por exemplo, vamos configurar aqui o rodapé. Vemos aqui, vamos mudar a letra dele. Voltamos aqui à página inicial. Vamos botar essa letra um pouquinho chamativa de atenção. E aumentar o texto. Vejamos então aqui o tipo de rodapé que tem. Podemos então aqui slide mestre, fechar o modo de edição. Agora a gente vai no nosso slide tradicional e vamos inserir um rodapé. Vamos então inserir cabeçalho e rodapé. E temos aqui o nosso rodapé. Aplicar a todos. E veio direto a formatação que a gente aplicou no nosso slide mestre. Dessa forma, então, se a gente modifica lá no slide mestre, vamos de novo exibir, slide mestre. Se a gente modificar, então, os demais slides ligados a ele, vai modificar também. Podemos também modificar os temas. Temos aqui a opção de tema, algumas opções de cores, efeito. Vamos colocar esse tema, por exemplo. E vamos fechar o slide mestre. E a apresentação foi toda, então, modificada conforme o slide, conforme o mestre. Seguindo, então, aqui pela guia exibir, a última guia aqui da faixa de opções, temos os modos de exibição, como dito anteriormente, modo de estrutura, modo normal, que é o modo que a gente estava até agora, exibição de leitura, também. Temos aqui embaixo também os modos de acesso rápido, né? Aqui o modo leitura, o modo normal. Podemos também mostrar régua, as guias que mostram aqui então o centro, horizontal e vertical. As réguas então são essas aqui, a régua horizontal, a régua vertical. Podemos inserir linhas de grade, opções de zoom, de cor. E aqui também temos as opções de janela. Aqui nova janela então, da mesma forma que no Word e no Excel, a gente vai abrir uma nova janela do mesmo arquivo e vamos navegar simultaneamente. Essas duas janelas podemos organizar todas. Aqui a gente maximiza então. E alternar janelas. Aqui mostra então quantas janelas nós temos abertas e em qual a gente pode navegar então entre elas.